Olá, tudo bem? Vou falar hoje sobre a questão da carreira docente, do ciclo de vida que um profissional passa por escolher a profissão professor. E é interessante a gente perceber que, como qualquer profissional, o professor também passa por ciclos, passa por mudanças. Por ter escolhido ficar na escola, seja no nível básico ou no nível superior, que se chama universidade, academia, tem algumas características diferentes, mas também pode ser visto como uma escola. Essa ideia de formação, de ciclo, de carreira, é bem legal, é bem interessante a gente entender e perceber o seguinte: a gente passa por vários momentos na vida e o professor ele vai seguir de uma forma ou de outra esse caminho aí ao longo de sua vida, né? Ele sai de casa, onde ele aprendeu com seus pais, seus amigos, seus primeiros momentos, e logo vai à escola e evidentemente continua na sua própria casa, não para de ter essa influência, mas também agora vai ter uma nova influência que é na escola. Segue sua vida, criança, adolescente, escolhe um curso universitário, porque precisa ser licenciado para se tornar professor, e continua as suas influências, sendo que tantas influências de casa, das experiências pessoais, experiências de vida não cessam, mas também acrescenta a experiência da escola que ele vivenciou, da comunidade que ele vivenciou, das interações que ele teve ao longo do processo de escolarização, desde os anos iniciais até o final do ensino médio. E aí vem a academia, vem a universidade, vem um momento em que ele está se profissionalizando, mas suas influências para se tornar professor não começam aí, na verdade já começaram bem antes. Volta para a escola como um licenciado, como um graduado, desenvolve toda a sua carreira, entre idas e vindas, um dia se aposenta e vai se tornando novamente uma pessoa só de casa, no final de sua vida, no final de sua carreira. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Também aqui o professor passa por essa situação. A formação de professores ela é investigada, ela é quista. Um país que precisa melhorar a educação passa também pela questão da formação dos professores. E existem dois momentos de formação oficiais, podemos dizer assim. A formação inicial, em que ocorre na graduação, e a formação continuada ou permanente, que ocorre quando está no exercício da profissão. A inicial são as licenciaturas, licenciatura em ciências, licenciatura em português, em matemática e qualquer outra, que lhe permite, que dá licença para lecionar, para se tornar um professor. Existe a formação continuada, que são as pós-graduações, especializações, mestrados, doutorados ou cursos livres e momentos de pesquisa e assim vai. É claro que para um país melhorar, não se deve investir apenas na quantidade de professores formados, mas também na qualidade dos professores. Como esses professores estão sendo formados? De que forma eles vão realmente contribuir na educação das pessoas? De que forma essas pessoas que por um breve momento passarem pela responsabilidade desse professor, o que vai acontecer? O país, no seu programa de desenvolvimento da educação, nas diretrizes curriculares de formação de professores, em outras situações de formação, investe. Então vamos entender essas fases da vida do professor, essa trajetória profissional, esse ciclo de vida do professor. Em se tratando de influências, existem diversas fontes, diversos momentos em que podemos detectar a influência que acaba tornando a identidade do professor única. Mas, resumidamente, temos três grandes pontos, três grandes áreas que influenciam um professor e a sua atuação, e a sua forma de se tornar docente, de ser docente, de praticar a docência. Vida pessoal, universidade e a escola. Dividido nisso, nós vamos ter momentos pré-formativos, ou seja, antes daquela formação inicial, antes da carreira, no momento em que ele está na escola, no momento em que ele vive com seus amigos, seus colegas, quando criança, quando adolescente, naquilo que ele vai identificar como mais interessante, naquele momento em que ele vai achar aquele professor o melhor professor do mundo, ele gostaria de ser igual a ele,
ou aquele momento em que ele vai achar o pior professor do mundo, detestaria ser igual a ele. Até o afasta da forma de como ele poderia agir. Apesar de nesse momento ele não saber se vai ser professor ou não. E você não, dificilmente ou poucos são aqueles que dizem, quando eu crescer eu quero ser professor. Mas esse conjunto de vivências, esse conjunto de situações, se ele mudou muito de escola, se ele permaneceu sempre na mesma escola, se ele teve diversos tipos de professores, se ele teve apenas um tipo de professor, o brincalhão, o sério, aquele que mais o influenciou, tudo isso vai ser um conjunto de situações que vão influenciá-lo quando ele estiver praticando a docência, vão influenciá-lo quando ele se tornar realmente um professor na sua prática. A partir desse momento, temporalmente, ele passa para a graduação, o momento formativo. Esse momento formativo ele se inicia na graduação inicial, mas não se encerra aí. Temos outros momentos de pós-graduação em que ele pode ir e voltar para a universidade, para a faculdade, de diversos locais de faculdade. Você pode fazer graduação num lugar, a pós-graduação no outro, especializações, mestrados, doutorados e assim vai. Também isso vai compor o conjunto de experiências e de conhecimentos que vão fazer com que ele entenda, compreenda e pratique a docência. A própria experiência escolar, já quando formado, ou antes mesmo, como a gente comentou, mas também como professor já na atuação. Então a experiência escolar, tudo que ele vai vivenciar na escola vai transformá-lo, vai modificá-lo, vai dar esperança, vai tirar a esperança, vai matá-lo, vai modificá-lo, evoluí-lo como professor, como professora. Durante toda a sua vida, as vivências pessoais, antes, durante e após sua carreira, tudo isso modifica, tudo isso transforma. Uma hora você tem uma tendência cultural, econômica, política, no outro momento você modifica. Quando você se casa, quando você se separa, quando você vive a vida. Então a experiência pessoal vai modificá-lo, vai transformá-lo, vai colocá-lo em situações em que ele vai se adaptar, em que ele vai modificar. As classes, os alunos que ele vai vivenciar. Se é um professor que vai atuar sempre nos anos iniciais com crianças, se é um professor que vai atuar no ensino médio, no fundamental dos anos finais, com adolescentes, ou se é um professor que vai atuar na universidade, no nível de pós-graduação, com adultos, com pessoas que já têm experiência de vida, tudo isso vai modificá-lo. E as próprias turmas serão diferentes. Uma turma é mais quieta, uma turma é mais bagunceira, ele vai ter vivências de briga com alunos, de conflitos, vai ter conflitos com uma turma inteira, com apenas alguns, tudo isso vai modificá-lo. Tinha um professor meu que falava, quem faz o professor é o aluno. E nisso ele tinha certa razão. Os alunos, de certa forma, produzem também seus professores. Um outro aspecto também interessante, nós teremos a instituição, a escola. Em que condições ele trabalha? Boas condições, péssimas condições, sob pressão, com liberdade, se é uma escola pública, se é uma escola privada. Tudo isso vai influenciá-lo para que ele tenha uma prática parecida com o que ele faz, diferente do que ele faz. Vai explicar muitas situações, se ele se sente bem, se ele não se sente bem, independente de onde ele está, mas a instituição vai de alguma forma moldar, modificar o jeito que ele atua, a prática docente. Por fim, a social, a situação política, econômica do país, da comunidade, de onde ele vive, tudo isso também será forte influenciador na prática docente, naquilo que ele pratica, naquilo que ele acha interessante, naquilo que ele faz e pode melhorar ou piorar, porque ele pode ter um melhor salário, ele pode ter um país mais livre, ele pode ter um país mais democrático ou não. Ele pode ter um país menos democrático, está vivendo uma situação de crise política e financeira, está numa situação em que a escola está sendo abandonada, está numa situação em que a escola está sendo descartada, está numa situação em que a escola está tendo um investimento bem maior. Tudo isso também vai depender, vai influenciá-lo de alguma forma. Então são multifatores, são multi-influências que moldarão um professor e a forma como ele age em relação ao mundo. Então essas influências também explicam a forma como ele age. Não é que todo mundo vai agir igual, porque somos diferentes, somos indivíduos e temos influências distintas,
mas explica muito do que a pessoa faz, muito do que ela pratica, se ela é de um jeito, se ela é de outro, se ela é mais liberal, se ela é mais conservadora, se ela é mais libertária, se ela é mais... depende do tipo como ela vai ser. Não significa com isso que o liberal é melhor, o conservador é melhor, que o libertário é melhor. Significa que ele vai agir de forma diferente. E como o país, a comunidade se relaciona com esse professor e como esse professor se relaciona com essa comunidade. Após a formação inicial, quando o professor começa a atuar, às vezes ele começa a atuar antes da formação inicial, às vezes ele começa a atuar durante a formação inicial, que seja a graduação e licenciatura, ele vai normalmente ter essas 3 etapas que podem ocorrer rapidamente, podem se renovar, ao meu ver, ou podem ser estanques, etapas que ele vai vivenciar e vai permanecer numa final, uma etapa sem modificação, sem renovação. Então nós temos 3 momentos, seria o momento de lua de mel, podemos dizer assim, em que o docente ele tem idealismos, ele acha que é utópico fazer uma educação renovada, em que ele vai conseguir ensinar todo mundo, em que ele vai conseguir agradar todo mundo, em que ele vai conseguir resolver todos os problemas da educação. Só é um momento de sonho, de mudança, um momento de transformação, normalmente no início da sua carreira, quando ele entra na vida profissional, né? Então vão haver muitas descobertas, muitos descobrimentos, processos, vivências, tudo vai ser pela primeira vez. Vai ser aquele momento realmente de lua de mel, né? onde existe a paixão. No entanto, com o passar do tempo, com a consciência, a tomada de consciência das reais condições e dificuldades, virá a frustração de alguma coisa não dar certo, dele não se relacionar bem com todos os alunos, dele não conseguir ensinar bem, dele não ter boas condições de trabalho. Ele vai vivenciar um choque de cultura, um choque de realidade, um choque de ideias com colegas, com alunos, com instituições, com a vida. Problemas pessoais, problemas de ordem pessoal, de relacionamento, tudo isso começa a influenciar muito mais fortemente. E aí é que ocorre um momento de desencantamento. Não quero precisar aqui um momento, tal ano a pessoa vai se desencantar, tal mês a pessoa vai se desencantar, mas pode ocorrer e ocorre com muitos esse momento de desencantamento. Após esse momento vai haver uma adaptação. Ele aceita o fracasso, aceita que não consegue mudar tudo, aceita a situação, ele pode socializar ou não os problemas. Eu me recordo, quando eu atuei no ensino médio, que o momento do intervalo, principalmente na escola pública, é um momento de catarse, em que a gente começava a reclamar bastante, começava a falar de situações, tanto de ordem social quanto no dia a dia do trabalho, mas também contar novidades. Não era só um momento de reclamação, existia toda uma interação, mas um dos momentos era esse, de socializar os seus problemas, de apontar turmas difíceis, de alunos complicados, ou de se comunicar e transitar várias ideias. E esse momento eu percebia bastante o desencantamento de alguns colegas. Às vezes eu mesmo estava desencantado com algumas situações, e isso realmente eu passei, né? Tanto pela parte da lua de mel quanto a parte do desencantamento. E aí vem a posterior aceitação, né? A aceitação da situação, e aí pode cair numa monotonia, pode cair no momento em que o profissional ele não estabelece mais aquela relação de amor. Essas etapas de vivência, elas podem ocorrer de uma vez só e nunca mais a pessoa sair desse momento de adaptação, mas ele pode se renovar, né? Ele pode se remotivar a cada ano, a cada novo ciclo, de repente uma pós-graduação, de repente a mudança de uma escola, de repente a mudança nas condições. Tudo isso pode retomar a fase da lua de mel, a fase do encantamento, a fase de realmente estar motivado. Pode recair ou cair novamente em momentos de crise, momentos de adaptação e acomodação, podemos dizer assim. Pode ocorrer ao longo de toda a carreira docente. Essas etapas de vivência são cíclicas, como ocorrem em várias situações de nossa vida e também na carreira, na docência. É muito interessante estar vivendo entre um momento de encantamento e um momento de questionamento,
porque você não pode ser apenas apaixonado, mas também tem que viver as agruras do amor, né? Onde o sofrimento também vai ocorrer, onde as dificuldades também vão ocorrer, e você precisa aprender a viver bem com isso, a lidar com isso, a ter esses altos e baixos na profissão, tanto no momento da paixão, quando está tudo muito bom, tudo muito legal, quanto nos momentos da depressão, no momento da crise no amor, né? É para saber lidar. Eu acho importante, por exemplo, quando o professor cai num momento de desencantamento muito profundo, em que ele chama de síndrome de burnout, a pessoa se estressa demais, se queima demais, não aguenta mais, procurar ajuda entre os colegas, ajuda profissional, se for o caso, como psicoterapia ou grupos, ou trazer momentos felizes de outras situações. Você pode estar vivendo um momento muito bom na sua vida pessoal e tentar trazer essa, digamos, energia para a sua vida profissional e renovar a sua vida profissional. Às vezes, o seu relacionamento com a religião, em que você está muito bem com seus irmãos de fé, você pode trazer essa motivação e essa energia também para a educação. A cada renovação de ano, novos alunos, novas vivências, novos projetos, também para renovar a motivação. E ficar atento a nunca ficar simplesmente encantado com tudo, deixando viver a realidade, mas também não ficar no deserto do real, naquela coisa triste, sem esperança, sem encantar-se com o novo. Pois bem, dito tudo isso, de forma resumida, nós temos eu pensei nessa diagrama em que você tem a vida estabelecida do professor, antes da licenciatura, da graduação, a influência, famílias, amigos, escola, professores, a comunidade, a sociedade de uma forma geral, mas ainda não há consciência que a pessoa, que o indivíduo quer ser professor, então é uma formação inconsciente. A licenciatura e a graduação em que existe, eu quero ser professor, estou me formando para ser professor, eu estou atuando como professor quando se forma. Então, é uma formação mais consciente. Após isso, durante a carreira, durante a docência, família, amigos, escola, alunos, professores, chefes, comunidades. Família, amigos, escola, alunos, professores, chefes, comunidade. Tudo isso vai compor esta etapa do momento da carreira do professor, e após isso, após a sua liberação do trabalho, podemos dizer assim, quando se aposenta, quando encerra seu ciclo como profissional, e de repente ele pode atuar em outras situações ou modificar, ou ao longo da vida também. Você não precisa ser só professor, mas aqui a gente está falando da sequência, dessa trajetória de vida docente. Eu espero que você tenha achado interessante. Se quiser discutir alguma coisa, coloque aqui nos comentários. Divulgue para os seus amigos professores, quem é professor, ou se você conhece um professor e gostaria de mostrar isso para ele, divulgue. Assine o nosso canal, porque aqui não falamos apenas disso, falamos também de outros assuntos bem interessantes, que ao meu ver também são bem interessantes. Eu agradeço você ter ficado até agora. Até mais.